Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem? O professor Jorge novamente, chegando aqui para nossas aulas de Geografia. Eu espero que todos estejam acompanhando nossas aulas, que todos estejam bem. E vamos para mais uma aula, vamos mandar brasa, vamos geografar aqui conosco, tá certo? Tema de hoje, a distribuição e a estrutura da população. A gente vai ver como é que a nossa população ela está distribuída no mundo e principalmente como é que está distribuída no nosso país, tá certo? Eu vou passando aqui. Olha só, o que é demografia, né? A gente escuta muito essa palavra em geografia. O que é demografia? Nada mais é do que a ciência relacionada à geografia voltada para o estudo da população. E a demografia ela utiliza o que como ferramenta? A estatística para organizar os dados, através de dados estatísticos que você vai saber qual a população de cada região, de cada país, de cada continente, inclusive do mundo, tá certo? O objetivo da demografia é analisar os dados populacionais, como o crescimento demográfico, a imigração, a natalidade, a mortalidade, o índice de fecundidade, né, e a distribuição populacional pelas diversas áreas do planeta, tá certo? Esse é o principal objetivo. A população absoluta. O que é a população absoluta? Ela é a população total de uma área, de um local, de um país, de uma cidade, de um bairro, né? Ou de um continente, de uma área. E aqui nós temos nessa tabela algumas populações absolutas, né? Total, da América do Norte, da América Latina, isso por continentes. Então nós vamos ter o continente com maior população, sendo a Ásia, 3.310 milhões de habitantes, e nós vamos ter a Oceania como um dos continentes com menor número de habitantes. A gente poderia dizer, na verdade, que o menor continente com o menor número de habitantes, quase, não se tem, é a Antártida, que não está aqui, né? Tá bom? É o índice geral da população de um determinado local, seja de um país, seja de uma cidade ou de uma região. População absoluta. Não esquece isso, bota na cabeça 7º ano, tá certo? Densidade populacional. Professor, o que é densidade populacional? Vamos ver o que é isso, né? Densidade ela é uma relação entre a população total e a área. Ou seja, eu tenho uma área e quantas pessoas estão distribuídas naquela área, tá certo? Ou seja, a relação entre o número de habitantes e a superfície de um determinado país ou região. Como é que a gente calcula mesmo, hein, professor? E a matemática tem sim, um pouquinho de matemática na geografia. A densidade populacional, ela vai ser calculada pelo número de habitantes, população absoluta, dividida pela superfície ou área, dividida pelo tamanho da área. Aí, com esse resultado, população absoluta dividida pela área, você vai dar o total de habitantes por quilômetros quadrados. Quantos habitantes estão distribuídos por quilômetro quadrado? Isso é uma média, né? É só uma média de habitantes. A gente vai ver isso um pouquinho, vou dar um exemplo e aí vocês vão mandar ver mesmo de boa mesmo, certo? Vão entender bacana. Daqui a pouquinho eu explico melhor. Vamos lá. Tem alguns conceitos da demografia, conceitos de população, que é importante a gente saber. Importantíssimo. Primeiro, que seria crescimento vegetativo ou natural, que seria essa taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo é o quê? A taxa de natalidade, quantos nascem e quantos morrem. Então eu tenho a quantidade de nascidos menos a quantidade daqueles que morrem durante o ano. E existe a taxa de mortalidade infantil, que ele não entra com taxa de mortalidade em si, ele vai entrar com taxa de mortalidade infantil. Por quê? Porque são aquelas crianças que morrem antes de chegar
chegar a 1 ano de vida. Aí isso é um outro cálculo que os índices populacionais levam em conta, tá certo? Temos a taxa de fecundidade e fertilidade, que é o número médio de filhos que uma mulher em idade fértil, que uma mulher entre 15 a 49 anos, ela pode ter. Então, em alguns países esse índice é maior, em outros países esse índice é menor, né? Dependendo, e até de estado para estado também, de classificação de classe, né? Classe mais pobre geralmente tende a ter mais filhos, as pessoas de classe de poder aquisitivo maior geralmente tem uma quantidade também de filhos bem menor, né? Existe também a expectativa de vida, ou seja, todo mundo quando nasce em determinado país tem uma margem de quanto de vida você poderá chegar, tá? Então quando a pessoa nasce, se ela nasce na África, a expectativa de vida dela é diferente de quem nasce no Japão. Por exemplo, no Japão as pessoas geralmente chegam a 80, 90 anos com uma facilidade enorme. Por quê, professor? Qual a diferença? É o clima, né? Tem todos os outros aspectos que são levados em conta. A economia, qualidade de vida, que, por exemplo, alguém que nasce no continente africano vai ter uma média de vida de 45 a no máximo 50 anos. É bem diferente. No Brasil também a gente chegou a um pouco mais de 70 anos, 60 anos. Nós temos a densidade demográfica, que é a população relativa, que é aquilo que eu falei anteriormente, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É como se eu tivesse a sala de aula e quantos alunos estão distribuídos dentro dessa área. Tá? É aquele cálculozinho que eu coloquei para vocês antes, população absoluta dividido pelo tamanho da área. E nós vamos ter a população absoluta, que nós já falamos também o que é essa população absoluta. Ó, vamos lá, nós temos aqui um mapa, né? Um mapa de distribuição de todos os continentes, espero que você esteja vendo. Caso a gente não consiga visualizar bem os slides, eu vou colocar lá no PowerPoint e aí vocês vão dar uma olhada bem bacana. E aí nós temos que a distribuição da população no mundo, gente, ela não é igual. Ela não tem uma distribuição igualitária, tá? Então nós vamos ter regiões com maior índice populacional e regiões que vão ter vazios, que a gente chama vazios demográficos. E aqui nesse mapa a gente vai mostrar alguns vazios. Olha só essa área aqui da Ásia, da Rússia, que está bem mais clara a cor. Isso indica que aqui tem um índice populacional muito pequeno. Aqui no Canadá, ó, essa região mais norte da América, o norte, extremo norte da África, aqui uma parte um pouco central aqui da América do Sul, a Austrália. Então são regiões que possuem vazios. E essas regiões mais escuras que nós vamos ver, ó, no próximo mapa, são onde estão as densidades populacionais, onde está, digamos aqui, aqueles formigueirozinhos de gente. Professor, formigueiro de gente aonde? Olha só, nós vamos ter aqui toda essa região da Ásia, da Índia, da China, né? A Europa aqui, ó, vocês vão ver bem escurinho, uma região dos Estados Unidos, principalmente a região nordeste dos Estados Unidos, e aqui, ó, principalmente a região que está circulada, que é o Brasil, uma das regiões mais populosas, que é São Paulo, tá? Então são os pontos mais densamente povoados. Vamos ver aqui também que o crescimento populacional ele é desigual, como eu falei, no tempo e no espaço. Isso, a questão da população está muito ligada, gente, à Revolução Industrial, que apresentou uma transformação nas cidades. Depois que surgiu as indústrias, que surgiu a Revolução Industrial lá na Inglaterra, começou um período de urbanização, de deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Então mudou muita coisa, né? Então a Revolução Industrial apresentou essa transformação, né? E dois conceitos básicos importantes, bota na cabeça, bota na cachola. Então vamos lá, tirando da cachola agora, o que é que a gente vai ver? Populoso tem a ver com o quê? Com a população absoluta. Quando o país é populoso, é aquele formigueirozinho que tem muita formiga, né? Ou seja, é aquele local onde tem muita gente, é o total de habitantes, tem a ver com populoso. É o caso da China, da Índia,
tá? O próprio Brasil é um país populoso. E povoado, ele está relacionado com a distribuição dessas pessoas pelo território. Por exemplo, é certo dizer que o Brasil é um país populoso? É correto dizer que o Brasil é um país povoado? Não, não é. Por quê? Porque a distribuição da população do Brasil, ela se distribui de forma irregular, né? Tem regiões muito vazias e tem regiões com uma concentração grande de população. Vamos lá. Por exemplo, a população hoje do Brasil é cerca de 205 milhões de habitantes. A gente vai dividir, o sinalzinho de dividir, pelo território brasileiro, que é 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso vai dar a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, que é cerca de 24 indivíduos, 24 pessoas por quilômetro quadrado. Por exemplo, já no Japão, olha aqui o tamanho do Brasil, olha o tamanho aqui do Japão, é bem menor, mas olha só a diferença. A quantidade de habitantes é bem maior no Brasil e menor no Japão, mas o território é menor. Então a gente vai dividir 130 milhões pelo tamanho, que é bem menor, 377 mil quilômetros quadrados, vai dar cerca de 344 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente num espaço pequeno, né, cara? Não é não? Então veja só, então o Brasil é populoso, mas não é povoado. O Japão é populoso e também é povoado, né? Principalmente povoado. Muita gente em um território. Vamos para aqui, rapidinho para a gente ver. A gente sabe que no Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado, mas e dividido isso por regiões? A região que é onde concentra mais, o Sudeste, 92 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, grande parte do Brasil está nessa região. Outras regiões, passando bem rápido para a gente ver. O Sul também tem cerca de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Nós vamos ver o Nordeste, a nossa região aqui, o Ceará e tudo, né? Está englobado 36 habitantes por quilômetro quadrado, já vai diminuindo, né? Essa distribuição. E nós vamos ter a região Centro-Oeste com apenas 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, já são regiões que já estão ficando mais vazias de pessoas. E por fim, nós vamos ter o Norte, que é a maior região do Brasil, onde a gente só tem 5 habitantes por quilômetro quadrado, principalmente porque pega muita região de floresta, né? Da região do Amazonas e tudo. Vamos lá. Esse mapa, espero que vocês estejam vendo, é um mapa de satélite onde esses continus são pontos de distribuição da população. Então vocês vão ver que a região sul e sudeste à noite, como é iluminado o mapa do Brasil, porque está muito concentrado nessas áreas aqui, principalmente litorâneas. E essa região aqui, norte e centro-oeste, ainda existe um grande vazio demográfico. Ora, vamos lá. Isso tem a ver, essa distribuição tem a ver por quê, professor? Por que tem regiões que tem muita gente e outras não tem? Não é bom de se morar nessas regiões? Tem a ver com o aspecto natural. Por exemplo, o local é um local inóspito, é um local que não traz muita vantagem de se morar. Por exemplo, uma região muito seca, muito deserta, ou uma região de muita mata, onde o solo não é fértil. Isso faz com que afaste as pessoas dali. Outra questão é a questão econômica. Tem regiões que têm um fator econômico que atrai as pessoas. No caso aqui, a 25 de março, que é uma rua muito conhecida lá em São Paulo, que é um polo comercial. Então, São Paulo atrai. E o fator histórico, que foi por onde foi que o Brasil foi sendo colonizado. Eu sempre digo que o Brasil foi sendo colonizado pelas beiradas, né? Pelas bordas. Ou seja, essa região do litoral foi onde se instalaram as primeiras colônias. Então elas tenderam a ter um desenvolvimento maior do que a outra região, principalmente a região norte, que foi uma das últimas a serem colonizadas. Tudo bem? Até agora, aqui a gente é mais um mapa, apenas ilustrando aonde estão as partes mais escuras. Vocês vão verificar que são regiões mais populosas do nosso planeta, tá bom? Só ilustrativo. Onde é mais claro são regiões mais desertas, menos populosas. Podemos passar, podemos ver. Aqui nós temos a demografia, são os países
com maior população, a China disparado, né? Nós temos em um ranking China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, e o Brasil é o quinto nessa população. E tem outros países aqui também que vocês vão poder ver aí no slide. Aqui nós temos a densidade demográfica, que ali era a população absoluta, desculpa, e agora é a divisão dessa população pela área. O Brasil também está na quinta posição, né? E aqui são posições variadas, né? Nós vamos ter a Índia com uma densidade muito grande, 386 habitantes, a China com 145 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui a gente vai ver que é uma região densamente povoada, é a Índia, né? E a China também. Aqui também é mais um mapa ilustrativo, os pontos mais escuros, populações maiores, pontos mais claros, populações menores. Podemos passar? Vamos ver aqui, ó. Isso, como eu falei, tem a ver com a questão natural. Pontos anecúmenos. Professor, que palavra é essa? Anecúmenos? Ou seja, são regiões inóspitas. Inóspita! São regiões, calma o coração, regiões onde não são tão favoráveis para o convívio. Então aqui, ó, uma região anecúmena, uma grande floresta, né? Então é muito mais difícil as pessoas se instalarem aqui no meio da mata. Outro ponto anecúmeno, região, os desertos. Outro ponto, os anecômenos, regiões muito geladas, como a Antártida, né? Pontos, grandes montanhas, onde as pessoas não vão morar nessas regiões tão frias, onde tem temperaturas extremas. Passemos. Tudo isso acaba tendo também os pontos ecúmenos, que são aquelas regiões onde a população ela está ali concentrada. Aqui é uma imagem, não sei se dá para vocês olharem. Aqui é um trem, quando tem gente dentro do trem, fora do trem, em cima do trem, né, para todo lado. É uma imagem muito típica, principalmente da Índia. Podemos passar, e essa superpopulação, aqui também, ó, grande quantidade de pessoas esperando o trem, utilizando os meios de transportes, isso leva a quê? Leva principalmente essa superpopulação, esse superpovoado, há uma desigualdade social, a pobreza, a áreas extremamente desiguais. Aqui a gente vai ver um total de população por áreas, é um gráficozinho onde a gente vai ver aqui, ó, essas, por exemplo, a África, vocês vão ver que tem um crescente populacional. A África ela vem crescendo a população dela cada vez mais, enquanto que, por exemplo, a Europa, a Oceania, são populações que vêm se mantendo, não são populações crescentes. Então a gente tem dois crescimento maior na Ásia, de roxo, e de vermelho a África, as regiões que têm grande crescimento populacional. Vamos lá? Existem fases do crescimento. Há muito tempo atrás, a taxa de natalidade é essa azulzinha linha, essa linha azul. E a taxa de mortalidade é a vermelha. Então sempre nasceu mais do que morreram, tá? Mas aqui a gente vê, ó, que existe, com o passar do tempo, uma queda, vocês veem a linha vermelha caindo, que foi uma queda de mortalidade. As pessoas passaram a viver mais, o avanço da medicina, né? Várias vacinas surgiram, a qualidade de vida melhorou das pessoas. E recapitulando, essa curva ela vai mostrar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A gente vai ver que um período de tempo, essa transição é chamada de período de transição, né? Onde teve um grande aumento no crescimento de natalidade e um declínio de mortalidade. E ao longo do tempo, essas linhas elas estão se equiparando. O índice de natalidade e mortalidade eles estão ali quase que igual, né? Vamos passar aqui. Aqui a gente tem a população da Europa e da África, principalmente. Ó, vamos ver aqui, a linha vermelha é a população africana. Olha só como de 1950 a uma previsão de 2100, qual é a tendência da população africana? De crescer assim imensamente. Enquanto que a população, que é uma população mais envelhecida, é uma população que não é uma população jovem, a gente vai ver isso já
nas pirâmides etárias, a população europeia, ó, ela tem aumentado muito pouco e tem se mantido numa linha quase que reta de controle de natalidade e mortalidade. E aí nós temos, para estudar a população, vocês vão ver, principalmente nas atividades de vocês vão ter atividades para vocês observarem o que a gente chama de pirâmide etária. E aí vamos entender a pirâmide etária. Aqui, esses números de baixo é a população em milhão, né? Vai de 0 a 10 aqui. Aqui no meio a gente tem a idade, a faixa etária, que vai de 0 a 100 anos, tá? E aqui, lado, mulheres e homens. Por que essa diferença, homens e mulheres? Porque tem relações diferentes de vida. Então, às vezes, as mulheres, inclusive, tendem a viver mais do que os homens, por vários fatores, tá? Então, isso é uma pirâmide etária. Aí vamos a pirâmide, geralmente, as principais pirâmides, as mais conhecidas, elas têm a base maior, que é a população mais jovem, ó, de 0, 5, 10 até mais ou menos 40 anos, e ela vai se estreitando, vai ficando mais fininha lá em cima, porque é a população mais velha que tende, né, naturalmente a morrer. Vamos ver aqui, analisar as pirâmides etárias. Então aqui, ó, nessa fase aqui, a gente tem a população jovem, a base dela, essas primeiras colunas aqui. E é nessas aqui que a gente vai estar, principalmente, calculando a mortalidade infantil. Lembra que a mortalidade infantil, crianças que morrem antes de completar um ano de vida. Aqui a gente tem, na pirâmide, a região onde trata dos adultos, que é a PEA. Professor, o que é PEA? População economicamente ativa. É quem sustenta tanto essa base aqui, ó, as pessoas mais jovens, como os mais idosos. Essa população que trabalha, que está ali na luta, que está, né, na idade de trabalho e de produção econômica. É quem realmente gera dinheiro e gera economia. Aí vamos ver diferentes análises de pirâmides etárias. Essa pirâmide é uma pirâmide de um país jovem. Por quê? Vamos entender. A base dela, ó, é mais larga e ela vai afinando. Então a gente tem uma população muito jovem, maior, e ao longo do tempo ela vai se estreitando. Então é um país jovem quando você for ver uma pirâmide etária assim. No caso da África, por exemplo. Aqui é uma pirâmide de adultos, vocês vão ver que aqui na base ela é menor, então não tem tantos jovens, mas ela aqui no meio a gente vai dizer que ela é mais gordinha, mais cheinha. Então a gente pode dizer que esse país tem uma população maior adulta. E aqui é um país de pirâmide de um país idoso. Olha só, não tem mais nem nada a ver, nem parece que faz uma pirâmide em si, né? Vocês vão ver que a base é muito estreita, ou seja, esse país tem pouca juventude, nós temos muitos adultos e a população idosa vivendo mais. Olha só a diferença dessa população idosa para essa aqui, né? Então, um país onde tem muitos idosos, tá? Aqui é o Brasil, em 1970, era desse jeito a pirâmide do Brasil, tá? Olha só, tinha uma população jovem muito grande, era uma pirâmide bem certinha, né? Onde a base era maior e quanto mais idade sendo atingido, essa pirâmide ia estreitando, tá? E aí, deixa eu ver se eu tenho uma outra. E hoje é o Brasil 2016, uma pirâmide mais recente. É parecido com aquela? Só voltar aqui, ó. Olha essa de 1970 e olha essa de 2016. Olha só o que aconteceu. Está diminuindo a população mais jovem, a população adulta, né, digamos assim, murchou essa pirâmide, ficou mais buchuda aqui, e nós vamos ver também um maior crescimento da população idosa. Então as pirâmides elas vão modificando de acordo com o tempo, né, com a economia, com o crescimento populacional, tá certo? Gente, leia o material, tire suas dúvidas, manda ver, faça a atividade e até a próxima aula.